Eu não estou bem inteirado da vida particular do Cartola, mas eu posso dizer que naquela época a Zica foi uma batalhadora, né? E ao lado dela, o filho de criação dela e do Cartola, que era o Ronaldo. Os dois, o Ronaldo carregando as marmitas, ajudando a Zica a carregar o angu, a baiana, que ela levava para vender para os taxistas da Praça 15 à noite. Então, ela e Ronaldo foram dois elementos muito importantes nesse momento da vida do Cartola, nessa transição, porque aí começa uma transição na vida do Cartola. Ele saindo de uma fase um pouco obscura da vida dele para o grande sucesso dele, para se firmar definitivamente no cenário nacional, né? E engraçado que naquele 62 fiz uma entrevista com ele e ficamos amigos. Foi aquela coisa instantânea, assim, de uma coisa louca, porque é, parecia que nos conhecíamos há muito tempo. Já ficamos amigos, escrevi sobre ele, comecei a frequentar o Sobradão lá. Sobradão esse que foi o que era assim, era um ensaio do que seria, era um esboço, um rápido do que seria o Zicartola. Que a Zica fazia umas feijoadas aos sábados e tinha uns amigos dele que eram pessoas que trabalhavam no sistema financeiro e que quem pode contar melhor sobre isso é o Elton Medeiros, porque eu nunca frequentei uma sessão dessas. Então, para quem gosta de mentir muito, né? Eu frequentei. Não, eu não frequentei, não conhecia essa parte dessa feijoada. Então, aí foi quando eu já peguei a fase de esboçarem uma casa onde o Cartola, onde a Zica cozinhasse e o Cartola cantasse, que fizesse, enfim, profissionalmente aquilo que eles já faziam de coração para os amigos. Ela ia para o fogão, o pessoal se cotizava, cada um entrava com um dinheirinho, comprava o paio, né, o feijão, o arroz e tal, as carnes, e ela fazia e o pessoal cantava, compunha e tal. Eugênio Agostini, o nome dessa pessoa, de dessas pessoas que estimularam o Cartola a ter uma casa para ele poder sobreviver, ganhar um dinheirinho. Infelizmente, a boa intenção deles colidiu com a absoluta falta de ambição do Cartola de ganhar dinheiro. O Cartola era uma pessoa que não tinha a menor noção de grana mesmo. E a Zica também. A Zica era uma pessoa maravilhosa, mas que se hoje qualquer restaurante a contratasse, tinha que colocar ao lado dela, sabe, uma coisa qualquer para medir a temperatura da afetividade dela, porque se chegasse um pobre coitado lá, ela com 10 mendigos, ela já botaria uma mesa de graça e não adiantava. Mais ou menos assim. Eu passei a frequentar a casa do Cartola, junto com o Zequete, com o Nelson Cavaquinho. Então, Zequete, Nelson Cavaquinho, Cartola e eu passamos a nos reunir toda sexta-feira, que eram os dias de ensaio, na casa do Cartola. Só que a casa do Cartola, o Cartola morava no Sobradão, na Rua dos Andradas, onde funcionava também ali, num dos andares, a União das Escolas de Samba, a sede da União das Escolas de Samba, e a Associação das Escolas de Samba também ali. E parece que a Federação também. Existia a Federação, União e Associação. E o Cartola, ele já estava empregado na COFAP, que era um órgão controlador de preço, de abastecimento de preço, né? de produtos alimentícios, geralmente grãos, né? O Cartola já estava empregado ali. O emprego que o Mário Soladini parece que arrumou para ele estava trabalhando já a COFAP tinha barracas com gêneros alimentícios na esquina, e lá o Cartola
estava trabalhando lá e tomava conta também, morava naquele casarão e tomava conta dessas sedes, dessas entidades. E ali nós nos reuníamos antes para ensaiar e depois passamos a nos reunir como remanescentes da primeira formação do conjunto A Voz do Morro. Tá? Isso aí é o embrião do Zé Cartola. Por quê? Porque nós começamos a ensaiar e começaram pessoas a frequentar a casa do Cartola a ponto de um dia contarem, lá tinha uma centena de pessoas dentro da casa do Cartola, vendo a gente tocar. Uma vez um prefeito de Campo Grande fretou um avião de Campo Grande, lá de Mato Grosso, alugou um avião com amigos e veio ver essa roda de samba. Essa roda de samba também foi frequentada, chegou o Carlinho Lira, começou a frequentar, porque houve uma aproximação pessoal do CPC, da UNE, do Cinema Novo. O Carlinho Lira era diretor musical do CPC, da UNE. Então muita gente começou a frequentar, né, a casa do Cartola, ao ponto de Eugênio Agostinho, era Eugênio, Valdemar, Coelho e o Renato Agostinho, sugerirem a abertura de uma casa, que a casa do Cartola já não dava mais. Né? Aí é que surge o Zé Cartola. É um sonho que eu tenho de pegar esses compositores de raiz, assim, e mesclar isso, sabe? Não, a gente está um pouco distante, né? A esquerda fala muito, mas a gente não está junto, sabe? É uma coisa essa coisa da aproximação que o Veninha tinha muito no CPC, da massa, com o texto dele, essa coisa que não vinha. Aí eu digo, a gente precisa ser... E na minha cabeça eu pensava assim, né? E aonde eu fui fazer, então, o Cartola Convida, que era na Uni. Aí, quando queimaram tudo, estava lá aquele prédio, e era até bonito o espetáculo, né? Dentro daquela coisa queimada lá. Aí o Cartola ficava lá convidando as pessoas. Aí nós convidamos quem na época? Um dia eu encontrei com o Robertinho, que é baterista, eu digo, Robertinho, que deu um Milton Nascimento. O Milton agora está todo distante. Então, naquela época, nós convidamos o Vinícius de Moraes, do Cartola Convida, convidamos a Elisete, né, para cantar ali, o Ciro Monteiro, que era uma pessoa espetacular, o próprio Som Imaginário Milton Nascimento, que na época não era esse Milton de hoje, mas ela já tinha uma certa projeção, e então foi um espetáculo muito bonito. Essa coisa de mesclar eu estava conseguindo, né? O Sérgio Ricardo, o Carlos Lira, de levar essa coisa, porque mais um local como a Uni, né? Você pegar o Cartola e misturar tal, essa coisa toda. Aí teve um espetáculo que foi fantástico, tive um apoio assim muito grande da Lígia Santos, que foi o Cartola convidando Donga Pixinguim e João da Baiana, e eu morria, eu nervoso com esses três velhinhos lá, e no palco, 3 não, 4 com Cartola, né? E o conjunto Nosso Samba que acompanhava tudo. Aí na sexta-feira lotou, aí no sábado os velhinhos, ninguém foi. Aí a Lígia ligava, papai, eu não vou trabalhar porque hoje é sábado. Aí Cartola, Pixinguinha, eu também não vou. Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? A casa cheia. Eu digo, Cartola, não tem ninguém para cantar, os velhos não vêm cantar. Cartola, tudo bem, tudo bem. Aí eu digo, olha, eu fui num barzinho que tinha ali antigamente na Uni, do lado, e conversar, e quando vi um rapaz, que era o Paulo Valdez, que é filho da Elisete, e estava junto com outro rapaz, que era o João Nogueira. Aí eu digo, esse aqui é o filho da Elisete? Eu digo, muito prazer, tal, eu bati papo. E o João Nogueira, eu digo, mas e a Elisete tinha gravado uma música do João. Eu tenho no peito, tesouro, no meu coração, uma coisa dessa. E aí eu digo, pô, você não queria ir lá, não, para a Cartola te apresentar? Porque a gente vai ter que devolver o dinheiro, ou senão, quem quiser ouvir Cartola sozinho cantar, fica, né? Aí o João, não vou, vai, aquela coisa. Vai lá e tal. Eu falei, Cartola, tem aí um rapaz, que é o Paulo Valdez, que é filho da Elisete. Mas a Elisete é Deus. Porque tinha uma coisa, né? Todo mundo tinha que gravar com a Elisete. Quem não gravasse com a Elisete não era compositor. Aí, não, mas Elisete... E eu tenho um jovem, que é um compositor, E nisso o Cartola, entre outros... Eu anunciei lá o espetáculo, dizendo que
o Pixinguinha não estaria, nem o Donga, nem o João da Baena, mas tinha um jovem compositor, que era o João Nogueira, e o filho da Divina, o Paulo Valdez, e o Cartola iria convidar os dois para participar. Quem quisesse pegar o dinheiro de volta iria pegar o seu dinheiro e tal, mas o espetáculo ia continuar. E ficou todo mundo. E aí foi assim que o João, até às vezes eu cobrava muito do João. Ô João, por que você não diz que o Cartola, você substituiu o Donga, Pixinguinha e João da Baena? Qualquer um que tem essa saudoso João Nogueira. Eu estive a bordo do navio Uruguai. A história foi a seguinte, houve o maestro Stokowski que veio ao Brasil com o propósito de registrar todo o perfil criativo, histórico, musical da música brasileira, né? E o que aconteceu? Começou a procurar. Ele, primeiramente, buscou várias fontes. Quer dizer, eu não estou aqui negando a importância das forças que ele possa ter procurado. Mas talvez ele não tenha, embora tenha visitado muitos núcleos, eu acho que ele não chegava à conclusão que ele queria no sentido do que produzir. Depois de muito procurar e não encontrar, ele conversou com o maestro Villa-Lobos, que era uma pessoa ligadíssima a meu pai. A ligação era estreita, de amigo, confidente, a identificação musical muito grande, que ele vinha da Europa, passava por aqui, pela nossa casa. Ele tinha prazer de estar aqui com meu pai, dedilhando, tocando violão, porque desde o início do interesse dele pelo violão, ele conviveu com todos esses músicos contemporâneos de meu pai. Então, o maestro Stokowski, quem cuidou disso foi o maestro Villa-Lobos. E, por causa disso, ele buscou outra vez o Villa-Lobos para dizer que ainda não tinha chegado a uma conclusão do que deveria ser registrado e gravado. Villa-Lobos veio aqui. Disse, bom, vou procurar o Donga. Veio aqui, conversou com o papai a respeito do que pretendia, do que o maestro pretendia e que ainda não tinha conseguido encontrar, localizar, na verdade, o ponto, o cerne do que ele pretendia. Papai disse, então, Villa-Lobos, vamos fazer o seguinte, vamos à casa do Cartola. Foi só isso que aconteceu. E eu era uma criança, eu fui gerada na música, eu nasci aqui neste berço musical, eu não queria outra coisa a não ser estar com a música. Né? Mesmo brincando, às vezes estava brincando, quando percebia que uma coisa me interessava, eu corria para cá para dentro, aí sentava, ficava quietinha, porque eu já sabia que não podia fazer barulho, não podia mexer em coisa nenhuma. Se eu quisesse estar aqui, eu tinha que estar sentada, ouvindo, e eu gostava. A música me fazia bem, né? Eu sei dizer que eu falei para meu pai, olha, eu quero ir. Era muito pequena, eu devia ter o quê? Acho que 10, 11 anos, por aí, mais ou menos, cerca de. E eu falei, pai, eu quero ir. Você vai à casa do Cartola? Eu também quero ir. Ele falou, bom, então você vai ficar quietinha, vai ouvir tudo direitinho, para onde nós formos você vai ter que ir. Você não se incomoda? Não sei a hora que você vai comer. Se alimentar, não sei. O importante agora é esse momento. Tá bem, eu quero ir. Assim fomos à casa do Cartola. Quando Stokowski, meu pai foi com Villa-Lobos e maestro Stokowski. Quando chegaram à casa do Cartola, imediatamente ficaram fascinados, se encantaram, né? Porque o que fez Cartola? Regimentou o povo mangueirense, Zé da Zilda, Carlos Cachaça, vários compositores da Mangueira que logo se aglomeraram, a Neuma com as pastoras, porque a escola de samba antigamente, o coro da escola de samba era o coro das pastoras do bairro onde a escola existia. Então, a Neuma é que comandava essa parte de pastoras, né? Aí arregimentou tudo isso, tudo lá na casa do Cartola, e aí cada um começou a cantar lá as suas músicas, entendeu? Apresentando naturalmente. Tal. Ah, e Zé Espinguela. É o grande babalaô que vocês já ouviram falar, ele morava lá, era respeitadíssimo na religião, né? Que abraçava, lá esteve. Muito bem, aí começou a gravação.
O homem começou a ficar enlouquecido. Ele gostava de tudo que ouvia. Tudo que ele ouviu, ele gostou. E aí, na casa do Cartola, ficou estabelecido que ele iria fretar um navio para levar esse grupo e gravar. Foi o navio Uruguai, para onde eu fui também no dia. Eu assisti a isso. Ninguém me contou, eu assisti. Jamais esquecerei esse momento. Foi uma das coisas mais lindas e mais importantes. Ouvir Zé Espinguela cantando Pontos de Macumba, que tem no disco, consta. Nos álbuns consta. E tudo que eles quiseram gravar. Cartola gravou muito. O Zequete, na década de 60, veio me dizer que o Cartola estava fazendo um conjunto integrado só de compositores de escola de samba. E se eu não queria, o Zequete me perguntou se eu não queria participar desse conjunto. Ora, se eu perseguir o Cartola, né, pela minha vida fora, ao ponto de que eu estudava num colégio onde eu via o Morro da Mangueira. Eu estudava em Vila Isabel e da janela eu olhava para o Morro da Mangueira e eu imaginava o Cartola deve estar passeando por ali. Eu já era um fã do Cartola, né? E depois, tendo conhecimento da vida do Cartola, naquela época o Cartola não estava em Mangueira, o Cartola estava em outro lugar. E eu imaginando que ele estivesse andando pelas vielas do Morro de Mangueira, coisa da admiração minha. Bom, voltando ao início da década de 60, eu, claro que aceitei o convite para participar desse conjunto. Então, aí surge a primeira formação do conjunto A Voz do Morro, que era Cartola, Zequete, Nelson Cavaquinho, Armando Santos da Portela, Ventura da Portela, Nuno Veloso. Eu acho que o Nuno Veloso, Armando Santos, eu acho que já falei. Bom, era um grupo de compositores e eu estava lá, no meio também, né? Esse conjunto chegou a fazer um programa Noite de Gala, né, por sugestão do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral um dia chegou na casa do Cartola e nós estávamos ensaiando. Aí ele insistiu com o Cartola, não, eu tenho, parece, 15 minutos num programa e eu quero apresentar, me deram para apresentar qualquer ideia. Eu vou levar esse conjunto. O Cartola disse, não vai levar. Vai, não vai. O Cartola disse, não vai, porque esse conjunto ainda não está pronto. Mas o Sérgio Cabral parecia até aquele tal Joãozinho da anedota, né? Insistiu, até que o Cartola disse, tá bem, nós vamos. E fomos. E o início da década de 60, você só ouvia no rádio muito bolero e iê, iê, iê. E uma bossa nova que estava em ascensão, estava começando a aparecer, né? Mas o samba tradicional mesmo, você não ouvia em rádio nessa época. E bolero, né? Iê, bossa nova bem menos, né? E o samba ausente. Bom, não fomos nós lá para o programa, aqueles homens tocando violão, caixa de fósforo, e não tinha chapéu de palha, não, mas uns batendo palma, outros batendo caixa de fósforo, e violão, cavaquinho, e nós nos apresentamos num programa que teve uma repercussão enorme, inesperada. Todo mundo, alguns até dizendo, isso não vai dar em nada, quem é que vai ligar para violão? Ninguém mais liga para violão, para samba tocado com violão. E teve uma repercussão muito grande esse quadro do programa Noite de Gala, né? Então, a partir daí, ninguém voltou, ninguém não. A maioria não voltou para ensaiar. O Zequete
Zequete, grande Zequete, foi o mentor das rodas de samba do Zé Cartola. Essas rodas de samba tinham 3 animadores. Era o Sérgio Cabral, Albino Pinheiro e eu. Nos revezávamos. E era uma coisa impressionante, porque de repente quando abriu o Zé Cartola, foi uma febre no Rio de Janeiro, porque foi uma coisa assim que não havia uma casa de samba, né? Estávamos vivendo uma outra estética, já da bossa nova, já do iê, né? Virando rock, e havia toda uma atmosfera que não era muito propícia a esse tipo de samba que o Cartola fazia, que o Zequete, que o Nelson Cavaquinho, que o Padeirinho faziam. Então aquela casa aglutinava esses compositores, que eram compositores muito espontâneos e muito bons, alguns geniais, como é o caso do Cartola, do Nelson Cavaquinho, do Padeirinho, Zequete, meu Deus, que maravilha. E, enfim, lá no Zé Cartola, ele passou, isso eu sempre digo isso, e depois até o Elton começou a concordar, que ali não era só um restaurante. Ele realmente era um núcleo de resistência cultural. Era uma coisa que ele era um espaço ideológico, não só de discussões políticas, ideológicas realmente, como era também uma forma da gente conversar, a gente bater papo. Me lembro que tinha feito um samba com o Zequete chamado Cicatriz. Pobre não é um, pobre é mais de 2, muito mais. E eu me lembro que lá na minha máquina de escrever, eu fiz, mandei tirar cópia, mandei tirar. Imagina, era um pobretão que eu tirava as minhas cópias, eu pagava as minhas coisinhas e panfletei lá, porque era uma letra que já vivimos a pré-64, né? Toda aquela confusão política. E lá era o Vianinha, era o Ferreira Goulart, a turma toda do CPC que se reunia lá no Zé Cartola. Então, ideologicamente, ela também tinha essa coisa meio político-cultural e também um viés político muito grande. E nisso, a Nara, a turma, quem você possa imaginar. Aí eu bolei com o Zequete fazer aquelas rodas de samba. O Zequete, vamos criar uma coisa para chamar aqui as pessoas para a gente... Eu criei uma ordem da Cartola Dourada, uma coisa mais maluca. Como também fui ao Heitor dos Prazeres, pedi ao Heitor para fazer um casalzinho, para ser a capa do cardápio. Cardápio esse que eu batia, eu trabalhava numa empresa. Então eu ia para o Zé Cartola e datilografava aquilo, com cópia, né, aquela coisa toda para o cardápio. Criava uns nomes exóticos, assim. Imagina, então lá no Zé Cartola foi um espaço de discussão e de nascimento de novas ideias, como, por exemplo, 12 espetáculos que nasceram, e isso se afirma, no Zé Cartola. Foi o Opinião, do Vianinha, do Alto, da turma toda, e o Rosa de Ouro. Porque nessa época, em 63, eu conheci a Clementina na Taberna da Glória. E a Clementina, eu a conheci em seguida, eu me lembro que eu a reencontrei na inauguração do Zé Cartola. Eu a reencontrei, ela cantou lá assim na mesa, aquelas coisas todas cantando, e de repente me perdi novamente dela. Eu a tinha conhecido na Taberna da Glória, depois no Zé Cartola, e finalmente ela foi à minha casa. E situando esse espaço de tempo de sucesso, com as filas imensas na porta, aquela feijoada maravilhosa da Zica, e se bebia muito bem lá e tal, se pagava muito barato. E, claro, a casa, as pessoas deram para o Cartola, no sentido de tomar conta, né? Mas uma gerência administrativa, uma administração caótica, que puseram lá, não sei contar essa história direito, nem me interessa muito saber trazer para esse espaço de discussão que estamos tendo, essa coisa do comércio, sei que não deu certo. O Zé Cartola durou pouquíssimo. Tanto que quando estreou Rosa de Ouro e Opinião, o Zé Cartola já estava nos estertores, então não estava mais existindo praticamente. Parece que foi quem comprou, acho que foi o Jackson Pandeiro que comprou, foi não sei para quem, para lá, enfim, foi acabando. E em 65 ele não existia mais. Praticamente não existia mais. Quando Rosa de Ouro estreou, aquele sucesso, já não existia mais o Zé Cartola.
estava Clementina de Jesus, aquela figura linda, maravilhosa. Digo, Clementina, me dá notícia do Zé Cartola, me dá notícias de lá, coisas. Ela olhou para mim e me disse, olá, você não conheceu Cartola? Digo, pô, muito. Pô, você acha que se aguenta um restaurante, coitada da Zica, dando um duro tremendo, e o Zé Cartola convidando todos os seus amigos para jantar, beber, tudo isso, ninguém paga nada, tudo numa boa, e vamos ouvir samba, aquele negócio assim. Faliu. E foi assim que acabou o Zé Cartola. Eu, por exemplo, eu gosto muito de compor junto com o meu parceiro. Mas se o meu parceiro manda uma música, eu ponho letra. Se o meu parceiro me manda uma letra, eu ponho música. Ou então faço junto. O Cartola gostava muito de fazer junto. E eu também gosto muito, porque todo compositor que tem origem em escola de samba, ou pelo menos os compositores do meu tempo em escola de samba, eles gostavam de fazer junto. Compor junto é muito bom. Depois você se habitua com os cacuetes do teu parceiro, você já sente os caminhos que ele quer tomar na letra e na música, e você embarca junto, né? Um conclui a ideia do outro com rapidez, com facilidade, porque é como um time no ataque, né? Um time de futebol jogando no ataque. Ele cobre nos intervalos, o companheiro dá a bola no espaço vazio, porque sabe que o companheiro vai aparecer ali, vai chutar. E isso é que ocorre. Quando você tem um entrosamento muito grande em fazer música junto, você descobre o pensamento do companheiro. A minha parceria com ele não é vasta. Assim como a minha parceria com o Pixinguinha não é vasta. 6, 7, 8, não sei quantas músicas. Mas, inclusive, tem uma coisa até engraçada, porque eu tenho um caderno onde sempre eu separo assim, as letras com parceiros, né? Tinha, não tenho mais. Não tenho mais esse hábito de guardar em cadernos. Agora tem computador, essa coisa a gente vai guardando. Então, nessa época, então, a letra, então, às vezes, mandava para ele um original, ele mandava de volta uma coisa, uma observação, ou mandava uma letra, e a gente mexia. E o engraçado é que o processo de criação era muito engraçado. Agora mesmo, estou com um samba aí que ia dizer, você tem conhece o São Catedral do Inferno? Disse, não. Ué, mas tá no disco da Marlene. Disse, ah, sei. É um samba que eu fiz para a abertura do espetáculo. Pedi o Cartola para musicar e fizemos. Eu só me lembrei do refrão. Tá no disco da Marlene, aquele que eu tinha. Quando fui ver, tinha mais letra, não me lembro do resto. E aconteceu a mesma coisa com o Camarim. O Camarim, eu fiz a letra para Elisete cantar, entreguei para ele a letra e deixei. Ele já estava doentinho, etc. Nada da letra aparecer. Já tínhamos feito Alvorada. Esse merece uma história. Vou contar logo para você não esqueça. O Alvorada, ele apareceu lá em casa, na rua Benjamin Constant, com um calo cachaça, e falou assim, queremos que você faça um samba com a gente. Já tem a primeira. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ele disse assim, aí eu peguei uma caneta e comecei a escrever a segunda letra, a segunda na hora. E ele fez a música na hora também e ficou pronto o samba na hora. Esse era um processo de trabalho interessante. Ou então lento, como esse que foi o Camarim, que ele morreu, eu achei que não tivesse feito a letra. Um dia a Marília Trindade Barbosa, que é biógrafa dele, né, e do Carlos Cachaça, ela encontrou uma fita Sermínio. Eu achei uma fita estranha aqui, que eu tô achando que tem alguma coisa com você. Uma coisa assim, não me lembro direito o que ela falou. E quando ela trouxe a fita, era o Camarim. Quer dizer, ele musicou e não teve tempo de mostrar, talvez. Deixou lá, maturando, talvez. A voz fraquinha, aí veio Perizete, evidentemente, que era samba feito Perizete.
Se bem que eu acho que foi a Beth que gravou primeiro, depois a Queridade gravou. Então o processo de criação nosso era esse, assim, tem um disco que eu fiz para o Arquivo Nacional, em que é todo ele feito, gravado na minha casa e na casa de Cartola e do Cabo Cachaça. Eu levava o gravador e é um disco memorável, porque tem samba dali que ninguém conhecia. Tem o Cabo Cachaça cantando, o Cartola cantando, Nelson Cavaquinho e Padeirinho. É um disco antológico, que devia estar no comércio para mais gente. Mas é um disco que já entrou para a história do samba. Todo mundo já canta. Alguns sambas, eu volto para dizer, numa roda de samba assim, alguns sambas já estão ali. Esse é o processo de criação normal, né? Que tem parceiros que tem... hoje em dia o negócio da internet é um perigo, porque você manda a letra, aí o parceiro faz lá, daqui a pouco ele manda pelas ondas sonoras. Então, para com isso, vamos juntar. Para mim, eu gosto de compor olhando no olho. Vamos juntar. Então, essa prática de fazer junto, alguns estão perdendo, muitos não. Muitos continuam compondo juntos, que é ótimo. É muito bom. Você faz na hora e já trabalha. E um Cartola tinha esse prazer. O Alvorada foi feito assim. Já veio a primeira parte pronta, os dois, e eu fiz a segunda, a letra inteira, e o Cartola foi musicando na hora. Esse é o processo. Eu estava na casa do Cartola, ainda, aquela casa lá, do Rua dos Andradas, etc. Tal. Rua dos Andradas, 80, se não me engano. Essa casa nem existe mais, foi demolida, né? E eu estava lá com o Cartola, de repente o Cartola tinha mania de colocar os pés aqui na cadeira e ficar assim, botar o pé na cadeira e o violão aqui atrás. E ele estava conversando comigo, de repente assim, vamos fazer um samba? Ora, Cartola me convidando para fazer um samba, eu não podia recusar, claro. E fizemos um samba. Ele pegou aqueles blocos do Ministério que ele trazia, que ele era contínuo. Nessa altura ele parece que já era contínuo do Ministério da Indústria e Comércio, que a COFAP passou para o Ministério da Indústria e Comércio. E já tinham tirado ele lá da função de rua e colocaram no gabinete do ministro. E o Cartola pegava aquele bloco e escrevia samba, letras ali. Bom, muito bem. Aí o Cartola pegou lá um bloco e coisa e tal, começamos a escrever um samba, o Cartola com violão. Eu sei que esse samba ele terminava com essas palavras. Sonhaste com castelo e pedrarias que jamais terias. Bem cartoliana essas frases, né? Com grande influência do Cartola. Eu dei, nesse finalzinho aí, eu acho que eu tenho muito pouco palpite aí. Aí ficamos cantando esse samba, né? Que, aliás, esse Castelo e Pedraria faz parte da primeira parte, fizemos a segunda, começamos a cantar a segunda, o samba completo, né? Violão, caixa de fósforo, felizes da vida porque tínhamos terminado aquele samba. Me lembro que nesse dia estava lá seu Matias, falecido seu Matias, Dona Guiomar, que era a irmã da Zica, que estava sempre lá, aparecia sempre lá, seu Matias e Dona Guiomar. Estavam lá, o Ronaldo estava lá esse dia, porque ele morava lá, e Zica, não tinha mais ninguém. Aí terminamos esse samba e ficamos cantando. Nisso chega o Renato Agostinho com a namorada dele, acho que era a namorada dele. E nós dissemos, pô, ouve esse samba que nós acabamos de fazer. Aí o Renato disse, então canta. Aí nós cantamos, todos animados. Quando acabamos de cantar, ele disse assim, esse samba não é de vocês, não. Mas como? Nós fizemos aqui, olha a letra aqui, mostramos. Essa samba é de vocês, coisa nenhuma. Eu só acredito que vocês saibam fazer samba assim, na mesa, se vocês fizerem um samba na minha frente.
Cartola olhou para mim e disse assim, você topa? Olha, se ele está topando, como é que eu não vou topar, né? Eu disse, claro, vamos lá, Cartola. Aí o Cartola virou aquela página, o Cartola até não tinha escrito a letra, agora que eu me lembro, ele não escreveu a letra. Esse Samba das Pedrarias, a não ser que a letra tenha ficado com ele, comigo não ficou. Aí o Cartola virou lá o bloco e começamos. O Cartola já saiu com raiva. Ah, sorri, eu pretendo levar a vida. Ele já saiu gritando. Aí é que eu entrei na jogada, né? Aí ficamos lá, o samba é pequeno. Ah, sorri, eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida, o samba é pequeno. Aí depois aqui é um pouco mais trabalhoso, mas samba pequeno, né? Fim da tempestade, o sol nascerá. Aí, enfim, dessa saudade de ter. Aí ficamos ali, pá, e fizemos. O outro samba nós levamos mais de 1 hora para fazer, porque o samba era maior. Só nascerá um samba pequeno, nós gastamos uns 40 minutos no máximo para fazer o Sol Nascerá. E dissemos, você agora acredita que nós sabemos fazer samba? Aí o Renato, agora eu acredito. Agora eu acredito. Agora vocês, vou até mandar vir umas cerveja aí. Mandou vir umas cerveja. E aí a gente toma umas cerveja, coisa e tal, e ficamos ali cantando o Sol Nascerá. O Samba das Pedrarias, eu me esqueci. O Cartola se esqueceu também. E ficou o Sol Nascerá, que nós achamos um samba simpaticão, bonito, direito, pequenininho, mas valente. E quando o Carlinhos apareceu lá, o Carlinhos Lira, ele gravou esse samba. Como gravou, disse que fui por aí, gravou Luiz Negro. E levou para a Nara. E a Nara disse, eu vou gravar esses 3 sambas. Aquele disco dela, que seria o primeiro disco dela, que seria Nara, a Musa da Bossa Nova, virou simplesmente, apenas Nara, né? Com essas 3 músicas, que foram 3 músicas que fizeram sucesso. E ali existem músicas da Bossa Nova no disco, que fizeram sucesso também, músicas bonitas, eu acho que ela fez um belo disco de estreia, mas do qual nós não faríamos parte. E fizemos com essas músicas que passaram a ser cantadas com muito entusiasmo dentro do Zica Cartola e que ajudou muito no sucesso, né, na divulgação dessas 3 músicas. Bom, eu conheci Cartola mais ou menos pelo ano de 1973. Eu tinha uma loja em Ipanema e um amigo comum foi fazer uma feijoada na casa dele, logicamente feita pela Zica, e perguntou se eu gostaria de estar presente lá na feijoada, que ia ter outros violonistas, músicos. E, então foi aí que eu fui para a casa dele. Chegando lá estava Cartola, outros músicos, estava Jorge Coutinho, estava pessoal do meio de música e pessoal das artes. Então o violão ia passando de mão em mão, né? E cada um mostrava as suas aptidões, né? Cada um mostrava uma música própria. E lá pelas tantas eu fiquei tete a tete lá com o Cartola e houve uma empatia muito rápida, né?
Primeiro pelo conhaque e cerveja, que nós tomamos igual, né? Já foi a primeira parceria, foi o conhaque com a cerveja. E depois, talvez pela curiosidade dele, com os acordes um pouco mais modernos naquela época, que eu sou meio uma passagem do samba tradicional pela bossa nova, aquela coisa toda. E os acordes talvez tenha aguçado nele uma certa curiosidade, né? Então, eu feri, né, um acorde, nós começamos a mostrar uma certa identidade musical, né? Que não tinha letra, não tinha música, tinha só um motezinho que eu estava começando a dedilhar e a gente começou a se entender mais ou menos por aí. Foi quando adentrou ao salão a Maria Helena, que era uma destaque da Mangueira, uma mulher muito bonita, né? E quando ela entrou, parecia que tinha iluminado a sala, né? E eu comecei com aquele negócio linda, te sinto mais bela, aquela coisa de malandro antigo, né? Então, daí nós fizemos a primeira música nesse primeiro encontro, no primeiro dia, sem estar nada programado. Foi uma pulsação, né? Como se nós dois tivéssemos já um certo conhecimento mútuo de muito tempo. E a coisa foi saindo naturalmente, e assim foram todas as músicas que eu fiz com o Cartola. Não tem, parece que, acho que tem, até em frase, às vezes não é de um só. Então existia toda uma coisa amalgamada, né? As nossas canções, elas nunca são de um só. Elas têm, as palavras vão saindo, vão se interligando e vão se formando poesias sem que nós tivéssemos aquela curiosidade de dar uma primeira para um fazer, o outro faz a segunda, que é uma coisa que se usava muito, né? Então eu tenho no Cartola realmente esse meu grande parceiro que me ensinou primeiramente a fazer parceria olhando no olho, né? Porque você não consegue mentir, a coisa fica mais verdadeira, né? E daí aí eu fiz essa primeira música com o Cartola, que é o Corro e Olha o Céu. E daí é que ele me convidou para comer um quiabo lá na Mangueira. Como é que é? Quiabo, galinha com quiabo. E eu cheguei lá, estava lá a Zica, aquela coisa toda, eles sempre foram muito agradáveis comigo, muito carinhosos, né? Eu sei que nós comemos lá o quiabo com galinha, daqui a pouco cadê Cartola? Foi dormir. E eu, daquela esperança de mais uma musiquinha, né? Vamos tentar ver se aquilo foi uma brincadeira ou se ia vingar uma segunda parceria. Aí o Aloysio, que é parceiro do Cartola também, estava chegando lá na casa, falou assim: Adão, deixa que o ditado dele é comeu, morreu. Então, quando ele come, ele tem que fazer a cesta delezinha lá, ele vai, dorme, daqui a pouco ele volta e vocês continuam a conversar. E foi dito e feito, aconteceu dessa forma, e nós fizemos uma segunda música, que foi o Disfarce Chora, né? Então, eu tive esses prêmios na minha vida, né? Essas parcerias que foram aparições, né? Que eu sempre fiz música, sempre fiz letra e música e ganhei de presente, né? Um parceiro como o Cartola, que é uma coisa meio inesperada, mas que agora eu sou lembrado como parceiro dele. Eu sou parceiro do Cartola. Aliás, eu fui o último parceiro. Ele me convidou para ser parceiro dele exatamente no dia 11 de outubro de 1980. Ele estava fazendo 72 anos, era um sábado, e morreu um mês e pouco depois, né? Ele morreu no dia 30 de novembro. E ele me deu ele me convidou para fazer a parceria com ele no dia 11 de outubro de 1978.
desculpe, 1980. Um mês e pouco antes de morrer. Eu guardo, não é porque guardo bem a data, porque foi o último aniversário dele. E foi ele que me convidou para ser parceiro dele. É uma coisa que eu faço questão, porque, inclusive, acontece coisas engraçadas. Eu fiz o samba, que ele me deu uma primeira parte e disse, bota uma segunda. Eu botei a segunda, e o samba, como eu não canto nada, o samba foi apresentado a ele pela Marília, cantando. E estava uma porção de gente, de cantora junta, estava a Cláudia Savagé, estava a Elisete, estava a Beth, tinha mais gente, não me lembro, mas essas três eu tenho certeza. E todos queriam gravar o samba, mas todos abriram mão para a Elisete, que era, vamos dizer, a mais categorizada da turma, né? E a Elisete gravou, ele já não viu a gravação, porque ela gravou em janeiro de 81 e ele morreu em novembro de 80. Mas eu fiquei meio chateado, porque o Cartola tinha uma porção de parceiros que se penduraram nele, né? Que visivelmente não fizeram nada, nem buscar a cerveja. Cartola compositor, eu acho que deixou uma estrada também, assim, modelos a ser seguido, modelo no sentido de uma pessoa que foi fiel ao seu estilo, né, às suas crenças. O Cartola compositor, ele tinha uma marca muito especial que eu acho que facilmente hoje se reconhece, né, as músicas cartolianas, assim. Ele tem uma marca na sua harmonia, na sua melodia, na sua poética. Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só, mas e o tempo que passa em dor maior, bem maior. Ó linda, no que se apresenta, um triste se ausenta, fez-se alegria, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer. Bom dia, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Então foi a primeira, né? E depois fizemos o Disfarce Chora, que é que eu gosto mais com o Cartola cantando, adoro o Cartola cantando Disfarce Chora. Chora, disfarce e chora, aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora, a pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou a escola com outra. Ó triste senhora, disfarça e chora, todo pranto tem hora, e eu vejo teu pranto cair no momento mais certo, e olhar, gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto, e o teu pranto, ó triste senhora, vai molhar um deserto. Disfarça e chora, disfarça e chora. Eu adoro a obra
praticamente toda dele. Fiz um disco, Bete Carvalho canta Cartola, só com as músicas que gravei dele, né? E todas são belíssimas, belíssimas. Olha, eu gosto muito do mundo é um moinho. O moinho acho que é de uma sabedoria, de uma amargura, né? De uma verdade absoluta. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Ainda é cedo, amor. Aí vai por aí. Quando o Cartola se apresentava, toda vez que se apresentava, ele tinha um repertório que cantava sempre, que escolhia ao longo de cada semana, mas a gente tinha o direito depois de pedir o que quisesse. Então eu levantava o dedo e dizia, quem me vê sorrir? Todas as vezes que eu ia. Então, se eu não ia, ele já sentia falta, né? Na semana que eu voltava, quem me vê sorrir? Ele dizia assim, já sei quem está aí hoje. Bom, a história do Sol Nascerá, o Sol Nascerá é uma música que realmente ela começou com sucesso, né? Sucesso da Nara. Hoje é uma música que tem, se não me engano, mais de 100 de gravações diferentes, né? Por isso Cartola, inclusive, sempre disse, é a minha música de maior sucesso. E o Cartola sempre terminava os shows dele cantando O Sol Nascerá. E eu passei a imitar o Cartola. Eu termino quase sempre meus shows com O Sol Nascerá, né? O Cartola terminava sempre os shows dele com O Sol Nascerá. Essas Rosas Não Falam, que hoje virou a grande estrela, e eu que fui ver essa música pela primeira vez, que eu pegava a cantora e levava na casa dos compositores, até para não cantar, tem que conhecer o compositor, então vai conhecer o Candeia. Candeia é assim, assim, o Nelson Cavaquinho é assim, 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 Ismael é assim, assim, e o Cartola é assim, assim. Aí passava a música, a cantora achava que a música não tinha isso, que a cantora não tinha aquilo. Hoje é um grande sucesso. Essa música, quando foi gravada, tinha 1 minuto. A música tem 3 minutos e 50, mas a primeira vez de gravação ela teve 1 minuto. E foi a última música do disco. Eu digo que é absurdo, né? Mas hoje não, hoje é um hino. Todo mundo fala nas Rosas Não Falam. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava os meus sonhos por fim. Havia um samba do Padeirinho, que falava sobre linguagem do morro. E eu queria falar sobre linguagem do morro. Então, eu fui levada à casa do Cartola, porque a casa do Cartola e a casa da Neuma eram os 2 pontos de encontro de todo mundo que quisesse falar com alguém da Mangueira. As pessoas, naquele tempo, desciam para falar. Era, como dizer, risonho e franco, tudo ali. E então, a professora Lígia Santos me levou à casa de Cartola. E aí, nós fomos... eu conheci Cartola naquele momento. E eu posso dizer que aquele momento mudou todos os rumos da minha vida. Foram 4 anos, 5, de 4 a 5 anos, porque ele morreu no final de 80, né? Mas foi uma convivência, se criou uma relação tão grande que, sobretudo depois de 78, foi uma convivência praticamente diária. E então parece que foi a vida inteira.
Até porque eu mudei tanto por causa dele. Então, Cartola foi... Se eu tivesse que escrever sobre a personagem que mudou a minha vida, essa personagem é Cartola. Cresceu com essa dificuldade com o pai, porque ele ia com o pai para o colégio, o pai estudou depois de pai dele, e o pai se apaixonou pelas letras, e ele não dava muita confiança. Isso era um motivo também de briga dos dois. E aí, essas dificuldades com o pai faziam com que ele se aproximasse mais ainda da mãe. Quando ele tinha 17 anos, ele perdeu a mãe. E o pai... Aí rompeu com o pai, porque o pai não quis mais não quis mais morar na Mangueira, foi embora dali e disse para ele, eu vou embora, mas vou deixar um Oliveira para fazer vergonha aqui na Mangueira. E ele ficou chocado com aquilo. E as circunstâncias da vida, ele ficou doente, ficou desesperado com a morte da mãe e foi para a zona da prostituição, pegou todas as doenças possíveis, ficou jogado no barraco vazio, doente. E uma vizinha ao lado viu aquele jovem doente, morrendo, e começou a tratar essa solidariedade dos pobres, do pessoal do morro, levar uma sopinha para ele. Era uma mulher de 25 anos, mas naquele tempo, uma mulher de 25 anos, mãe, casada, era uma mulher que parecia ter uns 10, 20 anos mais. Isso... E aí, ele, com isso, mas ela foi se envolvendo com o menino, com o rapaz, e ele só via a mãe ali. Era a figura da Dona Ida naquela mulher. E ela ia com a coisa era meio trágica no começo, depois ficou cômica, porque o marido dessa senhora chegou lá e um dia viu aquela coisa, ele não gostou. Um rapaz jovem, doente, ali na cama, jogado, e a mulher dele, todo o tempo disponível, ia lá alimentar, tratar e tal. Um dia ele chegou e disse, olha, a minha mulher já está passando o tempo todo aí cuidando de você, eu simplesmente estou me retirando, você toma conta dela, dos filhos, de tudo, porque vocês devem estar tendo um caso. Ele falou, olha, eu não estou aguentando nem sair dessa cama. Eu nem olhei para sua mulher. Eu estou agradecendo a Deus da bondade dela. Mas se você vai fazer isso, eu não posso fazer nada. O marido foi embora. E o Cartola, aos 17 anos, ganhou mulher, filho, sogro, parente. Ela levou todo mundo para a casa dele. E ele cuidou dessa família por 25 anos. Então, foi uma substituição, ele ganhou outra mãe ali. E ele nunca falou que amava essa mulher. Ele sempre disse, eu respeitava muito a minha mulher. Quando ele ficou mais tarde com a Zica, foi a mesma coisa. A Zica já era viúva e tinha uma família pronta. Então, e depois ainda tem no meio um amigo que morreu e ele pegou a filha, que era a Creuza. Então tem a Ruth, que era a filha da Deolinda. Depois tem a Creuza, que era a filha desse amigo que ele criou. Depois teve o Ronaldo, as duas filhas da Zica, a Vilma e a Regina. Depois tem o Ronaldo, que a Zica tinha pegado para criar, e quando ele casou com a Zica, eles legitimaram. Depois tem os dois filhos da Regina, Nilcimar e Pedro, que quando a Regina ficou viúva, ele também tomou conta. Então, todo mundo que chegava ali, ele agregava, porque ele era estéril. Então, todos... era assim um carinho, era uma casa aberta. E, além de tudo, Cartola cuidou muito dos irmãos, porque os irmãos, apesar de ele ser pobre, os irmãos também eram, e ele tinha uma situação até melhor. Depois, com o casamento com a Zica e com, vamos dizer, o afastamento que ele saiu da Mangueira, houve um afastamento, e depois, conforme ele foi
crescendo na mídia e tal, houve um afastamento da família de sangue, que até essa família reclamava um pouco. Mas, quer dizer, muita gente, muitos agregados. A minha história é uma história até interessante. A Zica tinha uma filha que chamava-se Vilma, que vem ser irmã da Regina, né? A Vilma era uma pessoa, ela estava condenada à morte, porque ela tinha uma doença de coração que o médico falou que ela morreria com 21 anos, tá? E a Zica fazia tudo o que ela queria, tudo e mais alguma coisa. A Zica lavava roupa para fora, fazia tudo. E a minha mãe verdadeira, no caso, estava me esperando e não tinha onde morar e tal. Então a Vilma conseguiu convencer a Zica que levasse a minha mãe me esperando para dentro da casa da Zica. E a Zica aceitou desde o momento que, quando a criança nascesse, fosse os dois embora. E a criança nasceu, que no caso sou eu, e a Vilma conseguiu convencer a Zica a ficar com a criança e só a mulher ir embora. Só a minha mãe, no caso, ir embora. Aconteceu isso. E ali foi indo, foi indo. E nisso a Vilma veio a morrer. Quer dizer, a Zica ficou com aquela de ter que cuidar de mim, porque, no caso, por causa da Vilma. E aconteceu o seguinte, a Vilma morreu e a Zica começou a cuidar de mim, ela lavava roupa, fazia tudo para poder cuidar de mim. Eu tinha uma bronquite muito forte, a Zica dava injeção para fora. Então, todo mundo, ela dava injeção para fora, ela lavava roupa para fora e dava injeção no pessoal do morro. Então, ela sobrava sempre aquele pouquinho de injeção de todas as pessoas que ela dava. Um dia ela não aguentava mais, eu tinha uma bronquite horrível, ela pegou, fez uma mistura de todas as injeções e me deu. Ela falou, ou morre ou coisa. Nisso eu fiquei bom da bronquite, nunca mais tive nada. Aí, ela, nesse intervalo, ela foi, o Cartola, que ele já, uma história que eu já não conhecia anteriormente, claro, né? Eles já tinham se cruzado e tal, voltaram a namorar. Só que o Cartola não queria morar com ela como uma criança. E ela botou na cabeça dele e tal, que aceitasse eu. E nesse caso foi assim que eu entrei na vida do Cartola. Quer dizer, atualmente eu não sabia quem era aqui. E entrei na vida do Cartola, assim, e ele me criou junto com a Zica, me registrou como filho. Eu gostava muito do Cartola. Genial. E a Creuza, a enteada, lembrando sambas que ele até tinha esquecido que tinha feito. Quantos sambas ele esqueceu? Graças a Deus estava a Creuza para lembrar. Olha, sim, deve de haver um perdão para mim. Essa foi a Creuza que lembrou a ele. E aqui o amor à mangueira, né? Quando eu escrevi, eu disse que o Cartola tinha 3 coisas. Ele tinha a música e a mangueira no coração. Isso é filosoficamente. Naquela idade ele tinha a mangueira na mente. Mas o coração como se diz, foi de coração, maneiras de dizer. Por quê? Quando ele fez letras que ele define a sua condição de mangueirense. Todo o tempo que eu vivia só me fascina você, mangueira. Olha aí. Mas eu dizia, fiz por você o que pude, guerrei na juventude, fiz por você o que pude, mangueira. É assim. Minha mangueira é a sala de recepção. Aqui se abraça o inimigo como se fosse irmão. Então você vê que são 3 coisas que ele botou no samba, mas que é muito forte como o amor à escola que ele fundou. Quando ele diz, fiz por você o que pude, você fez sim, Cartola, fez. Você deu-lhe nome, deu-lhe cores e deu-lhe projeção. Quando ele faz as músicas, falando mangueira, 3 músicas, e dá para você sentir a profundidade dele com amor à escola, né? Todo o tempo que eu vivia só me fascina você, mangueira.
Guerrei na juventude, fiz por você o que pude, Mangueira. A Mangueira é a sala de recepção. Aqui se abraça o inimigo como se fosse... Eu acho que o Mangueira e Cartola estão perfeitamente, no pior das hipóteses, casados nessas três músicas. E o Cartola foi um pique para cima. Aí, não digo entrou na moda, mas explodiu de uma forma o Cartola, até que, enfim, foi reconhecido por todo mundo. O sucesso veio. Ele merecia esse sucesso. Mas são tantas histórias com Cartola, não é? Vivendo, conhecendo, estimando Cartola. Eu me lembro bem que o primeiro encontro com Cartola foi singular. Eu estava subindo para a Rádio Nacional, fazendo um programa representando o 4º centenário do Rio de Janeiro, 65, imaginem. E ali a Marlene estava sendo homenageada no programa do Manuel Barcelos. Era uma quinta-feira e eu subia para levar um 4º centenário, era um símbolo, não é? Do 4º centenário do Aloysio Magalhães, para entregar a Marlene em nome do secretário de Turismo do Rio de Janeiro, o Enaldo Cravo Peixoto. Aí o elevador parou, no 8º andar ou no 9º, aí eu dou de frente com o Cartola. Aí, o elevador cheio, né? Aí o Cartola, eu posso subir? Aí eu falei, você é o Cartola? Claro, tem um lugar aqui, afasta aí, é o Cartola. Ele estava fantasiado, todo vestido de contínuo do Ministério da Indústria e Comércio. Eu falei, mas, mestre, eu sou o Ricardo Clevalbin e tal. O senhor já foi a Mangueira? Eu falei, claro, eu adoro Mangueira, tenho te visto sempre em vários lugares e tal. E estou querendo saber o que você vai fazer. Não, quero dar uma olhada agora na Marlene. E aí, mas não tem ingresso. Eu falei, ora, mas você vai comigo. Vamos lá, porque você vai entrar direto, vai ficar no palco, eu vou até te citar. O Cartola entrou comigo, e aí apresentei, você tinha acompanhado de Cartola, Marlene, Cartola, Manuel Barcelos, fez uma reverência a ele, e ele modestamente não ia entrar, pedia um ingresso para ver um pouco do programa em que a Marlene estava se exibindo. Eu tive muita sorte na minha vida, porque eu fiquei amigo de muitos ídolos meus. O Cartola, eu adorava o Cartola. E depois eu tive a honra de estar no palco junto com ele. Para mim era uma emoção enorme. Eu acho o Cartola genial. Eu acho ele genial, inclusive como pessoa também, porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente adora, acha genial uma pessoa e depois conhece a pessoa. Se você for um cara que sabe dividir as coisas, você continua achando o cara genial, mas você se decepciona um pouco. O Cartola não, pelo contrário, foi mais legal ainda, porque ele era delicadíssimo, era uma pessoa muito gentil comigo, aprendi muito com ele, ficamos amigos mesmo, foi muito bacana. Então eu acho o Cartola genial, eu acho um gênio. Mas o que sempre me fascinou, né, em Agenor de Oliveira, é que ele foi um homem que não teve nenhum diploma de nível superior, um homem que conseguiu, com a sua sensibilidade, fazer versos que não só os sambistas, mas todos os intelectuais brasileiros ou não, né, reconheceram como de grande valor. E não vejo na música popular brasileira alguém que tenha tido, né, a sensibilidade, a forma de compor e principalmente de letra, como foi Cartola.